Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre funções que têm um retorno diferente de void, funções que retornam um valor qualquer. Então, desde o princípio deste capítulo temos visto, nos nossos exemplos, temos visto funções que têm retorno tipo void. Quer dizer que funções que não retornam nada, porque void significa vazio ou nada. Então, mas agora uma questão vem, quando a função tem um retorno diferente de void, o que acontece? Simplesmente que, a primeira coisa que eu devo saber é o seguinte, quando uma função tem um retorno diferente de void, quer dizer que, normalmente, o compilador ou o programa assume ou deduz que dentro do corpo da tua função deve ter uma instrução a dizer return, retornando o tipo de dado que foi especificado no tipo de retorno da função. Por exemplo, se o tipo de retorno da função foi string, quer dizer que essa variável deve retornar que uma palavra ou um texto. Se for int, quer dizer que o teu retorno deve retornar que um número inteiro, ou 10, 20 ou 30, qualquer coisa assim. Então, esse é o básico de funções que retornam. Mas agora, para que servem funções que retornam um valor diferente de void? Que retornam alguma coisa? Bem, para responder essa questão, vamos fazer um programa concreto, um exercício concreto. Vamos imaginar que nos pediram, nosso programador numa empresa, ok? E nos pediram para fazer um programa que faz a predição do tempo. Um programa de meteorologia básico. Então, vamos dizer que, normalmente, quando a temperatura é dada, ok? A temperatura é dada e a temperatura, normalmente, tem uma temperatura geral. Essa temperatura é calculada aqui, o máximo e o mínimo. Então, quer dizer que nós vamos considerar que o máximo, o nosso programa tem uma tolerância de mais 5%, mais ou menos 5%. Quer dizer que o máximo é mais 5% e o mínimo é menos 5%. Então, quer dizer que o utilizador digita a sua temperatura e nós vamos calcular aqui o máximo e o mínimo. Quer dizer que a nossa fórmula do máximo é que Tmax, que é a temperatura máxima, é igual a quê? A temperatura do usuário mais 5. E Tmínimo é que é a temperatura do usuário menos 5. Então, já sabemos as fórmulas, o que nos resta agora é fazer o cálculo da temperatura máxima e mínima. Então, vamos, por exemplo, prático. Ok, então, vamos fazer nosso programa que faz o cálculo de temperatura do máximo e mínimo. Então, quer dizer que precisamos de uma variável do tipo vamos que essa temperatura pode ser de tipo decimal, então pode ser double, pode ser 10,15 graus, acho é possível. Vamos dizer que é double. E vamos dizer o quê? Nunca vi temperatura decimal 15,5 graus, então vamos dizer que é o inteiro. Engraçado. Então vamos dizer que o quê? Int. Vamos dizer que essa é a temperatura do usuário. Temperatura do usuário. E depois vamos ter que vamos pedir para ele digitar a sua temperatura. Cout. Vamos dizer o quê? Digite a sua temperatura. Ok. Então vamos pôr dois pontos e vírgula. E depois vamos pôr 100 in. Vamos digitar o quê? Temperatura do usuário. Vamos pôr a temperatura na variável temperatura do usuário. Ok, e depois disso vamos fazer o quê? Vamos imprimir o quê? Vamos dizer, máximo é igual a quê? Quer dizer que vamos pôr isso tudo dentro do parênteses, porque é uma expressão, vamos pôr dentro do parênteses só para ficar mais claro. Quer dizer que a temperatura do usuário, quisemos que máximo é a temperatura do usuário, mas que mais 5%, quer dizer que é mais 5. Vamos considerar que 5% é 5 aqui. Ok, então agora falta o mínimo, vamos copiar só isso. Aqui o parênteses não é importante, só para ficar mais claro. Quer dizer que esse é o mínimo, agora o mínimo. Okay, vamos começar pelo mínimo porque fica mais coisa. Primeiro vamos dar o mínimo, depois vamos dar o máximo. O mínimo é que é a temperatura do usuário menos 5. Ok, vamos compilar para ver o que ele diz. Digita a temperatura, vamos dizer que é 15. Está aqui. O máximo, digita a sua temperatura. A temperatura é 15, mínimo é que é 10, porque 15 menos 5 é 10, e o máximo é que é 20. Aqui vamos só pôr um pouco de informações depois. Vamos dizer que vamos pôr espaço graus. Ok, aqui mesma coisa.
graus. Ok. Então, tá bom. Tá aqui 15. Tá aqui 10 graus, 20 graus. Ok. Então, esse é o nosso Então, programa. acabamos de ver a nossa primeira solução do nosso problema, do programa de metrologia. Mas, esse programa disseram que tem um erro. Vamos dizer que não é praticamente um erro, mas basicamente para eles, ou a pessoa que nos pediu para fazer o programa, é um erro. Porque, afinal de contas, a pessoa que nos pediu para fazer esse programa, ele é um cientista físico. Ele, na verdade, quando digita a temperatura, ele digita a temperatura em quê? Em Fahrenheit. E nós, praticamente, deduzimos que quando ele digita a temperatura é em graus Celsius, e nós só calculamos o máximo e o mínimo. Na verdade, antes de calcular o máximo e o mínimo, essa temperatura em Fahrenheit tem que ser convertida para graus Celsius. E só depois é que devemos calcular que é o máximo e mínimo. Então, temos ainda outro problema para resolver. Primeira coisa é que devemos saber como se converte uma temperatura de Fahrenheit para graus Celsius. Vamos perder aqui muito tempo. A temperatura, a fórmula física para converter uma temperatura em Fahrenheit em graus Celsius é a seguinte. A temperatura, que é C em Fahrenheit, é igual a quê? A F, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 1,8. Então, quer dizer que essa é a nossa fórmula. Quer dizer que essa nossa fórmula aqui, temos de pôr na nossa fórmula máximo e do mínimo. E okay, na fórmula do máximo vamos pôr essa conversão, quer dizer que F menos 32 dividido por 8 mais 5 para o máximo e menos 5 para o mínimo. Então, mas se nós pegamos essas duas fórmulas, substituindo na nossa função que faz ou no main, ou a nossa função que calcula a temperatura, vai ficar uma função muito longa e muito complicada. Além do mais, é que a fórmula que converte, okay? A fórmula de conversão de Fahrenheit para grau é utilizada nas duas fórmulas, no máximo e no mínimo. Por que repetir? Por que repetir esse cálculo? Se nós podemos simplesmente fazer separado. Por exemplo, vamos fazer o quê? Vamos dizer que primeiro vamos converter a nossa temperatura de Fahrenheit para grau e depois vamos simplesmente utilizar a duas fórmulas. Vamos simplesmente substituir o resultado que deu e depois adicionar mais 5 menos 5. É mais simples assim. Então, só que o problema vem se nós tentarmos fazer assim, com as nossas funções que nós aprendemos até agora, com retorno tipo void, quer dizer que vamos ter um problema. Por quê? Porque funções que retornam void não retornam nada. Quer dizer que é nada. Só que nós precisamos que a nossa função que faz a conversão de Fahrenheit para grau nos retorna o quê? Nos retorna a temperatura convertida para grau. Então quer dizer que nós precisamos fazer com que a nossa função retorne um valor, tenha um tipo de retorno diferente de void. E para que tipo de retorno será este? Primeira coisa, a nossa função tem de receber a temperatura que o usuário digitou e depois converter para quê? Para graus Celsius. E depois, essa temperatura que foi convertida para graus Celsius tem que ser retornada no nosso programa, para depois pormos na nossa forma do máximo e do mínimo. Quer dizer que essa temperatura que vamos retornar o quê? A temperatura que vai ser convertida de Fahrenheit para graus Celsius vai ser o quê? Vai ser do tipo um decimal. Então quer dizer que é double. Quer dizer que a nossa função tem de retornar que tem de ser tipo de retorno double. Então, temos a ideia básica de como fazer a nossa função, como resolver o nosso problema, o segundo problema que apareceu. Então vamos resolver esse problema. Já temos a ideia básica, então vamos para a prática. Vou criar uma função de tipo void que não retorna nada e vou lhe chamar de quê? Por exemplo, vou deixar aqui nesse code. Vou lhe chamar de Fahrenheit para graus, ok? Fahrenheit para grau e vamos para o corpo e essa função recebe o quê? Essa função recebe um valor tipo double, que vai ser o tipo da nossa temperatura, porque a temperatura é um decimal, e vamos chamar de temperatura. Ok, então, e aqui vamos pôr a fórmula de quê? A fórmula de conversão. Quer dizer que a fórmula de conversão tiramos do main e vamos lhe pôr aqui dentro da função Fahrenheit para grau, que recebe uma temperatura. E o que é que temos de converter? Essa temperatura é a temperatura em Fahrenheit. Então quer dizer que essa temperatura, vamos pôr aqui em vez de temperatura, porque essa temperatura do usuário aqui não existe nessa função, não reconhece. O que temos de pôr? Temos de pôr a variável temperatura. Porque essa variável que está aqui, que recebemos, que vamos converter para Celsius. Ok. Então aqui temos nosso algoritmo. E agora, aqui, quer dizer que aqui só temos a conversão normal, ok? Deixa eu ver uma coisa aqui, isso, aqui. Ok, aqui temos a conversão normal. Agora, precisamos fazer aqui não temos uma forma de recuperar a conversão deste valor aqui. Então, o que temos de fazer? Essa função para utilizar temos de chamar na função main,
essa função temos de chamar na função main, aqui, para ser utilizada. E vamos lhe passar o quê? A nossa temperatura do usuário. Ok. Ah, não. Outra vez. Ok. Ok, temos de passar a temperatura do usuário. Ok. Se compilamos, vamos compilar para ver o que é que dá. Temperatura 15, que ele diz 10 e 20. Quer dizer que ele não fez a conversão de temperatura, não fez a conversão, ele apenas pegou 15, tirou menos, tirou 5, ficou 10, que é o mínimo, e aumentou 5, ficou 20, que é o máximo. Quer dizer que ele não fez a conversão de Fahrenheit para grau. Ele fez aqui, mas só que o problema é que não temos a conversão. Quer dizer que precisamos de alguma forma de ter essa conversão, esse Celsius aqui na função main, porque tudo que é definido dentro da função Fahrenheit só existe dentro da função Fahrenheit. Quer dizer que não podemos ter acesso a essas variáveis dentro da função Fahrenheit porque são locais a esta função. Quer dizer que aqui, fora do main, se nós chamamos Celsius, por exemplo, a variável Celsius, ela não reconhece. Quer dizer que vai dar erro. Vai falar, não reconhece a variável Celsius. Quer dizer que Celsius was not declared. Quer dizer que não foi declarado nesta função, na função da função main. Quer dizer que essa função Celsius só existe na função Fahrenheit para grau. Temos então uma forma de ter esse valor que foi convertido. Quer dizer que passamos a temperatura do usuário, né? Passamos a temperatura do usuário, essa temperatura foi convertida para Celsius, mas precisamos de ter esse coisa. Quer dizer que aqui não temos uma forma. Quer dizer que a forma de ter essa variável aqui, esse valor dessa variável que foi convertida é o quê? É retorná-la. Por isso é que existem funções que retornam valores. Para nós recuperarmos aqui no main. É como uma função size da classe da biblioteca vetor, que nos retorna um número inteiro. Quer dizer que o número de elementos que existe numa lista. Aqui precisamos fazer o mesmo. Essa função precisa retornar um valor. Que é a temperatura convertida. Então vamos mudar, porque void significa não retorna nada. Temos que retornar o quê? Um tipo double, que é o valor a retornar. Essa função tem que retornar um tipo double. Então quer dizer que aqui vamos retornar o quê? Aqui temos, se dissemos que a nossa função deve retornar um valor do tipo double, então quer dizer que obrigatoriamente ele deduz que tem que retornar algo. Então temos que retornar o quê? Queremos retornar aqui o Celsius, que é a temperatura convertida. Agora sim, aqui podemos recuperar o valor Celsius. Então, esse valor Celsius, esse valor convertido, vamos para onde? Vamos definir uma nova variável, double C, vamos chamar de C, ou vamos chamar de Cel, a abreviação de Celsius, e vamos dizer que é igual a quê? É igual ao valor que a função Fahrenheit retorna, ok? Ok, então vamos compilar para ver. E vamos compilar para ver. Vamos pôr essa variável aqui. Vamos imprimir apenas isso. Isso aqui vamos lhe pôr só em comentário, por enquanto. Vamos voltar para lá. Ok. Vamos imprimir a variável cell aqui. Ok. Ok. Então aqui temos a dizer, temos uma temperatura. Vamos pedir ao usuário para digitar a temperatura. Depois da temperatura vamos chamar a função Fahrenheit para grau, Celsius, vamos lhe passar essa temperatura. E depois ela aqui vai pegar essa temperatura que lhe passamos, vai substituir aqui, vai converter para uma temperatura em Fahrenheit, vai converter para grau Celsius e depois vai nos retornar. Quer dizer que aqui no fim a variável Cel vai ter que vai ter o valor de Celsius. É o que estamos a dizer aqui, quer dizer que ele pega o valor de Celsius e põe aqui e que vai ser o mesmo que vai ser aqui. Quer dizer que o valor que essa função retorna, que é o valor da temperatura em grau Celsius, vai lhe pôr na variável Cel e vamos imprimir para ver. Aqui, temperatura 15, está aqui. A temperatura 15, a temperatura Fahrenheit 15 em grau Celsius é que é menos 9,44. É isto. Então quer dizer que já temos a nossa variável, já temos a nossa temperatura convertida dentro do nosso programa C+, dentro da nossa função main. O que temos de fazer aqui é pôr a nossa fórmula de conversão, mínimo e máximo. Quer dizer que aqui já na temperatura do usuário, é a temperatura convertida aqui, que está na variável cell. Então aqui podemos ter esse parênteses para não fazer confusão, porque a expressão é muito simples, qualquer pessoa pode entender. Então aqui também vamos pôr o que? Cell. Está aqui, quer dizer que a temperatura em graus Celsius menos 5, a temperatura em graus Celsius mais 5.
ok? Então vamos converter. Vamos dar 15. Está aqui. O mínimo é que é menos 14. O máximo é que é menos 4 graus. Ok? Está aqui. Conseguimos fazer a nossa variável. Introduzimos funções que retornam valor. O princípio é o mesmo. Quer dizer que eles apenas é só substituição. Pega esse valor, põe aqui. Quer dizer que a função variante, quando nós chamamos, temos que respeitar o seu protótipo, temos de passar um valor. Esse valor é a temperatura do usuário, que vai estar aqui, vai pegar a temperatura do usuário, vai pôr na variável temperatura, depois vai pôr aqui, vai substituir aqui, e vai fazer a conversão. Vai pegar, vai subtrair menos 32, depois vai dividir por 1,8 e vai pôr na variável Celsius. Essa variável Celsius é que temos que retornar, porque nós precisamos recuperá-la na função main. Então, por isso aqui, metemos que a nossa função é do tipo que é do tipo retorno do tipo double, quer dizer que tem que retornar um valor decimal. E por isso aqui dissemos que é return o nome da variável. Para dizer que uma função retorna algo, temos que pegar por return, depois por a variável ou o valor que queremos retornar. Por exemplo, queremos retornar o valor que está na variável que é Celsius. Então, retornamos. Depois aqui no nosso programa main, quando chegamos aqui, executamos isso, chama isso, nos retorna o valor da variável Celsius e põe na variável Cell. E depois essa temperatura que nós queremos do princípio, a temperatura convertida em graus Celsius. E depois subtraímos 5 para o mínimo e aumentamos mais para o máximo. E aqui está a nossa função. Então, agora sim, o nosso programa está completo. Por quê? Porque nós recebemos a nossa temperatura que foi convertida de variante para grau no nosso programa e depois aplicamos nossa forma máximo e mínimo. Mas quero que você aprenda deste programa, aprenda duas coisas. A primeira coisa é que funções permitem separar o nosso programa em subprogramas, quer dizer que instruções auxiliares que não fazem parte do programa principal podem ser separadas e nós apenas recuperamos o que é mais importante. Por exemplo, no nosso programa, o mais importante foi o quê? A temperatura em graus Celsius. Quer dizer que recuperamos, quer dizer que a lógica de conversão foi feita numa outra parte. E depois, no programa principal, que é o main, só recuperamos o quê? O que nos interessa. Isso é uma característica muito boa de funções. A segunda coisa que é, funções permitem você reutilizar uma lógica, quer dizer que um problema que você já resolveu, você pode utilizar várias vezes. Por quê? Porque a função, a conversão de variante para graus, precisávamos de utilizar ela 2 vezes ou mais vezes no nosso programa. Então quer dizer que nós pegamos essa lógica de conversão, metemos separadamente e depois como nós devíamos utilizar nas duas fórmulas de máximo e mínimo, então apenas chamamos a função 2 vezes. Quer dizer que nos facilitou a vida. Por quê? Porque normalmente temos de pegar aquela toda a conversão para o nosso programa 2 vezes nas 2 fórmulas. Isso seria muito complicado, mas com a função nós fizemos o quê? Pegamos aquela lógica de conversão, metemos numa parte e depois chamamos apenas o nome conversão para graus. E também nos permite fazer o quê? Nos permite nos exprimir de forma que nós queremos no nosso código. Por exemplo, nossa função chama-se variante para graus Celsius. E depois nós passamos o quê? A temperaturas em variante. Então, isso é uma boa característica de funções. Reutilização, uma boa característica. Então, nosso programa fica por aqui. Aprendemos como criar funções que retornam um valor e agora estamos prontos para as próximas aulas. Então, não sai daí, fica por aí. Até a próxima aula.